Fala pessoal, tudo certo? Agora vamos ver que toda função constante é contínua e também a função identidade, ela é contínua. A proposição diz que sendo A um subconjunto de números reais, C uma constante real, F uma função que vai de A em R, tal que f de x é igual a constante para todo x em A. G, uma função que vai também de A em R, tal que g de x é igual ao próprio x para todo x em A. E x0, um elemento de A, segue que f é contínuo em x0 e g é contínuo em x0. Lembre que o gráfico de qualquer função constante é uma reta horizontal, isto é, uma reta paralela ao eixo OX. E o gráfico da função identidade é uma reta que passa pela origem do sistema e divide o ângulo reto em duas partes iguais. Vamos fazer um rascunho da demonstração. Estas funções são as mais fáceis de se demonstrar que são contínuas. Lembre-se que uma função é contínua num ponto x0, quando x próximo de x0 implica que f de x está também próximo de f de x0. Assim, para demonstrar que uma função f é contínua num ponto x0, nos será dado um epsilon positivo como desafio. Por menor que seja este epsilon, temos necessariamente que conseguir um delta tal que a distância entre x e x0 ser menor que delta implique em a distância entre f de x e f de x0 ser menor do que epsilon. No caso das funções constantes, todos os valores do domínio têm a mesma imagem. Desta forma, f de x está sempre próximo de f de x0. A distância é nula. Assim, quando for dado para a gente um epsilon positivo nos desafiando a achar delta, tal que a distância entre x e x0 ser menor que delta implica a distância entre f de x e f de x0 ser menor do que epsilon, qualquer delta positivo vai servir, porque a distância entre f de x e f de x0 é zero, que por sua vez é menor do que epsilon. Aqui cabe uma pausa no assunto central para um comentário sobre lógica. Estamos dizendo que a distância entre x e x0 ser menor do que delta implica a distância entre f de x e f de x0 ser menor do que epsilon. Na nossa linguagem corrente, a expressão implica que dá a entender que existe uma relação causal entre a distância entre x e x0 ser menor que delta e a distância entre f de x e f de x0 ser menor do que epsilon. Isto é, dá a entender que é o fato de a distância entre x e x0 ser menor do que delta que causa o fato de a distância entre f de x e f de x0 ser menor do que epsilon. Mas isto não é o que está ocorrendo. No caso das funções constantes, a distância entre f de x e f de x0 é menor do que epsilon independentemente de x estar ou não próximo a x0. Por que dizemos então que a distância entre x e x0 ser menor do que delta implica a distância entre f de x e f de x0 ser menor do que epsilon? Porque a palavra implica da nossa língua natural está aqui apenas para traduzir para o português o conectivo condicional da lógica clássica. Na lógica clássica, que é o que utilizamos em análise real e em quase toda a matemática, no conectivo condicional não há necessidade de existir uma relação de causalidade. Na lógica clássica, para que o condicional, também chamado de implicação, seja verdadeiro, basta que não ocorra de o antecedente ser verdadeiro e o consequente ser falso. Não sendo o antecedente verdadeiro junto ao consequente falso, a implicação é verdadeira, mesmo que não haja relação causal entre as partes. É o que ocorre, por exemplo, na continuidade das funções constantes. O consequente, a distância entre f de x e f de x0 ser menor que epsilon, é verdadeira independentemente do que ocorra com o antecedente, a distância entre x e x0 ser menor que delta. Assim, não ocorre de o consequente ser falso, portanto, a implicação é verdadeira. Vamos voltar ao assunto principal do vídeo. No caso da função identidade, f de x é igual a x para qualquer valor de x no domínio. Desta forma, a distância entre f de x e f de x0 é a distância entre x e x0.
Por isso, quando x está próximo de x0, f de x também está próximo de f de x0. As distâncias são iguais. Assim, quando for dado um epsilon positivo nos desafiando a achar delta, tal que a distância entre x e x0 ser menor que delta implica a distância entre f de x e f de x0 ser menor do que epsilon, é suficiente tomarmos um delta igual ao epsilon que foi dado. Antes de terminar, cabe comentar que, dados um ponto x0 no domínio da função e um epsilon positivo como desafio, o delta que precisaremos encontrar na maioria das funções depende do x0 e do epsilon, mas não aqui para estas funções tão simples. No caso das funções constantes, o delta não depende de nada. Independentemente dos valores de x0 e de epsilon, delta pode ser qualquer número real positivo. No caso da função identidade, note que o delta depende do epsilon, mas não depende do x0. É isso aí, pessoal! Não deixe de conferir a demonstração rigorosa dessa proposição no vídeo em sequência.